Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar falando das transformações lineares, mas agora nós vamos introduzir um novo componente, que são as matrizes. Bem, na aula passada nós vimos que toda transformação linear no R2 poderia ser escrita da forma AX mais BY, CX mais DY, aonde A, B, C e D são números reais. Bem, observe o seguinte, além de escrever a transformação dessa forma, nós também podemos escrevê-la da seguinte forma, como o produto da matriz de primeira linha AB, segunda linha CD, pela matriz XY, que corresponde ao vetor da transformação. Então, observa que se eu multiplicar primeira linha pela primeira coluna, a gente vai obter exatamente a abscissa do vetor. Se eu multiplicar a segunda linha por x e y, né, pela primeira coluna, nós vamos obter exatamente a ordenada da transformação. Então, a essa matriz, que eu vou chamar de matriz A matriz AB, CD, nós vamos chamá-la de matriz associada à transformação T. A transformação T. Ok? Bem, no outro quadro, nós vamos ver uma outra coisa interessante, que toda matriz do R2, ela vai se associar a uma transformação linear do plano. Vamos lá? Bem, então, toda matriz 2 por 2 associa-se a uma transformação linear do plano. Bem, vamos considerar uma matriz B do tipo alfa, beta, teta e gama, aonde alfa, beta, teta e gama são números reais. Vou multiplicar a matriz B por um vetor V do plano. Então, eu vou ter o produto alfa, beta, teta e gama, vezes, vou escrever o vetor como uma matriz 2 por 1, x, y. Bem, como a gente vai fazer esse produto de matrizes, né? É a combinação linear da primeira linha pela primeira coluna que vai gerar o nosso primeiro termo, né, da matriz, o primeiro elemento, que é da primeira linha e da primeira coluna. Então, nós teremos alfa vezes x mais beta vezes y. E fazendo a segunda linha pela primeira coluna, nós teremos teta vezes x mais gama vezes y. Bem, posso ainda escrever como vetor alfa x mais beta y, teta x mais gama y. Bem, então, se quando eu multiplico uma matriz 2 por 2 por um vetor qualquer do plano, eu consigo escrever esse produto como um vetor desta forma, ou seja, existem alfa, beta, teta e gama que me permitem escrever a componente x e y como uma combinação linear dos x e y do meu vetor,
A gente já viu que toda vez que a gente escreve dessa forma, a transformação ela é linear. Então, nós podemos dizer que existe uma transformação T de R2 em R2. Ela é uma transformação linear associada à matriz B. Ou seja, dessa forma, a transformação T de x e y, ela é igual ao produto da matriz B por x e y, que também pode ser escrito, como vimos aqui agora, como alfa x mais beta y, teta x mais gama y. Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de transformações lineares no R2. A primeira é a transformação T1, que leva o vetor V no vetor 2V. Bem, nós também podemos escrever essa transformação como T1 de x e y igual a 2 vezes xy. 2 vezes xy é o 2x, 2y. É a transformação que expande o vetor na mesma direção e no mesmo sentido, né? Depois da transformação, o vetor imagem, ele tem o dobro do módulo do vetor original. Bem, como é uma transformação linear, eu posso escrevê-la como cada um dos componentes, abscissa e ordenada, como uma combinação linear de x e y. Bem, a abscissa só tem a componente x, 2x. Então, eu posso escrevê-la como 2x mais 0 vezes o y. E a ordenada, 2y, eu posso escrever como 0x mais 2y. Bem, quando eu escrevo assim, fica fácil da gente escrever a transformação através da sua forma matricial. Se eu pensar na transformação T1 de xy como produto de uma matriz pelo vetor xy, essa matriz vai ser a matriz 2, 0, primeira linha, segunda linha, 0, 2. Então, escrevi a transformação T1 da forma matricial. Vamos observar que, de fato, essas duas transformações são as mesmas? Se eu fizer o produto dessas duas matrizes, primeira linha, 2, 0, vezes a primeira coluna, xy. Então, 2 vezes x mais 0 vezes y, vai ficar só o 2x. Se eu pegar a segunda linha, 0, 2, pela primeira coluna, xy, então nós teremos 0 vezes x, 0, mais 2 vezes y, 2y. Ok? Temos mais um exemplo aqui, a transformação T2, que leva o vetor xy no vetor menos xy. Ou seja, essa transformação, ela faz uma reflexão do vetor em torno do eixo y, né? Bem, eu também posso escrever essa transformação da forma menos x mais 0y, eu estou completando, né? E posso escrever
o y como 0x mais y. Então, escrita dessa forma, eu consigo mais facilmente escrever a transformação T2 utilizando a sua matriz associada. A sua matriz associada vai ser a matriz cuja primeira linha tem menos 1 e 0, e a segunda linha, 0 e 1, que são exatamente os números reais que estão multiplicando x e y. Na abscissa, eles estão na primeira linha, na ordenada, eles estão na segunda linha. Então, podemos fazer a multiplicação aqui só para verificar, né? Menos 1 vezes x menos x, mais 0 vezes y, só ficou menos x. 0 vezes x, 0, mais 1 vezes y, y. De fato, corresponde à transformação T2 que a gente deu inicialmente. Então, no outro quadro, mais outros 2 exemplos. Vamos comigo. Então, aqui nós temos a transformação T3. A transformação T3, ela leva o vetor xy no vetor x menos y, ou seja, ela faz uma reflexão do vetor em torno do eixo x. Bem, eu também vou completar esse vetor x menos y, né? Vou escrever cada uma dos componentes, tanto abscissa como ordenada, como combinação linear de x e y. Se a abscissa não tem o y, então eu vou somar o x 0y. Bem, e se a ordenada aqui não tem o x, então eu vou somar ao menos y 0x. Assim, eu não altero a minha transformação. Bem, então dessa forma, nós conseguimos a matriz associada à transformação T3. Vai ser a matriz 1, 0, os números que multiplicam x e y na abscissa, e a segunda linha, os números que multiplicam x e y na ordenada, 0 e menos 1. Então, só para a gente verificar, 1 vezes x, x, 0 vezes y, 0. Então, de fato, eu tenho x. 0 vezes x, 0, menos 1 vezes y, menos y. Ok? E, por fim, nós temos a transformação t de θ. T de θ é a transformação x vezes cosseno de θ mais y vezes menos seno de θ e ordenada x seno θ mais y cosseno θ. Bem, essa transformação, ela nos dá a rotação de θ graus do vetor xy no sentido anti-horário, né? Bem, dessa forma, já completa, é claro que para cada valor de θ eu tenho uma transformação diferente, nós podemos escrever t de θ de x e y da forma matricial, fazendo. Na primeira linha, nós teremos o cosseno de θ menos seno de θ, e na segunda linha, aqui, ó, seno θ, cosseno θ. Então, essa matriz multiplicada pelo vetor x e y é uma forma que a gente tem de representar a transformação t de θ. Então, observa, cosseno θ vezes x
mais y vezes menos seno θ. E aqui nós temos seno θ vezes x mais cosseno θ vezes y. Então, de fato, a matriz que a gente encontrou está correta. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.